Olá, eu sou a Patrícia, estou na direção do SEI Serafim Rodrigues de Moraes Filho. E hoje a gente convida vocês para conhecer um pouquinho da nossa ação institucional Arandu, na qual a gente trabalha com as crianças e profissionais o reconhecimento e a valorização da cultura indígena em cumprimento da Lei 11.645. Nós iniciamos essa ação em cumprimento da lei e depois por uma necessidade da própria unidade educacional. Como vivenciar com crianças tão pequenas uma cultura tão vasta e rica quanto a cultura indígena que deu origem ao nosso país e as culturas preservadas até hoje. Pensamos em movimentos de ateliês. Nós realizamos 2 ateliês, um coletivo com as crianças e depois as crianças fazem vivências nos agrupamentos, direcionados de acordo com a sua faixa etária. A nossa proposta inicial é fazer com as professoras uma formação, visto que o assunto ainda é muito novo, desconhecido e há muito que ser explorado. Nessa formação, as professoras manipulam, conhecem elementos que são próprios da cultura indígena. A gente fomenta esses estudos, trazendo pessoas para fazer essa formação e textos de, preferencialmente, autores que sejam de origem indígena. Exploramos personalidades, culinárias, brincadeiras, tudo dentro do vasto universo da cultura indígena brasileira. O resultado de tudo isso são ações em que as crianças, além de aprender, vivenciam, experimentam todas essas possibilidades, numa riqueza infinita de conhecimentos da cultura indígena brasileira. Olá, eu sou Luciara, professora do agrupamento D3 do SEI Serafim. Olá, eu sou a professora Ionara, do agrupamento B do SEI Serafim. Durante esse projeto, tivemos várias vivências. Entre elas, foi a pesca, tivemos também comidas típicas, conhecimento também da mandioca, o pé da mandioca. Sim. E também tivemos os ateliês nos agrupamentos, que as crianças puderam vivenciar também no agrupamento, que foram atividades de acordo com a faixa etária de cada criança, né? Contação de história, roda de música, elementos naturais, elementos visuais, para que assim, as crianças pudessem vivenciar mesmo a cultura indígena. Né, Luciana? Sim, entre elas, as crianças confeccionaram petecas, colar, cuscuz, manipularam argila. Teve também a tapioca. Fizemos também as danças, né, típicas dos povos indígenas. Tivemos também a leitura do livro Curumim, onde as crianças também puderam compreender uma literatura tão rica. Sim, na contação do livro nós usamos elementos concretos para que as crianças pudessem compreender realmente a narrativa do livro, né? Como chocalhos, tomar banho no rio. Isso. Olá, meu nome é Tainara Franco, sou mestre em Educação com foco em Educação Escolar Indígena. A educação escolar indígena, ela tem a sua resolução desde a LDB em 1996. Porém, a gente sabe que ao longo dos anos essa discussão vem crescendo cada vez mais sobre a sua importância dessa temática. A educação escolar indígena, então, ela vem sendo discutida, ampliando as suas políticas públicas, que é de suma importância para os povos indígenas. Com foco na 11.645 de 2008, a discussão sobre educação indígena ela já deve ser discutida na escola, seja ela, né, para crianças indígenas ou não. E pelo amparo da resolução de 2008, diz que a educação indígena ela tem que ser bilíngue e intercultural. Por que isso é importante para a discussão desde a educação infantil? Porque as crianças, desde pequenas, elas precisam ter o entendimento de que não há um estereótipo específico dos indígenas. Hoje, no Brasil, a gente tem aproximadamente 1.600.000 indígenas, com mais de 270 etnias diferentes. Isso deve ser muito importante, porque a gente percebe que
muitas vezes as escolas, até mesmo pela falta de conhecimento, não tratam a questão indígena na sua profundidade, trabalhando sobre a questão ainda daquela concepção do Dia do Índio e também que eles pertencem a uma tribo, como discussões de músicas que a gente já conhece de cantoras infantis. Porém, esse estereótipo ele precisa ser quebrado. Diante dessa dimensão que a gente tem hoje, a gente tem que abordar sobre o termo correto, devemos aprofundar também sobre as diferentes línguas e povos e como as heranças ancestrais dos povos indígenas influenciam e impactam no nosso cotidiano, como, por exemplo, o consumo de peixe, da mandioca e seus derivados, o uso, por exemplo, de redes, entre outros fatores que são muito importantes que as crianças, desde pequenas, podem ter esse conhecimento, que impactam, inclusive, no seu dia a dia. Hoje, por exemplo, o termo correto é a gente falar indígenas ou povos originários. E entender que dentro dessa diversidade grande que a gente tem de povos, o lugar onde eles vivem não é a tribo, e sim a aldeia, em que as famílias desde pequenas já são as famílias, ensinam as crianças desde pequenas sobre uma conscientização ecológica. Então, entender e aprender com a floresta, com a fauna e com a flora, isso tudo são heranças que nós também podemos passar para as crianças do contexto ocidental. E por isso a gente sabe que muitas vezes não é aprofundado nas formações de professores dentro dos currículos. Então, para esse aprofundamento, essa formação é muito importante para que, com o tempo, os professores passem a saber sobre essas novas nomenclaturas, sobre aquilo que se tem estudado na atualidade e aprofundar os seus conhecimentos. Hoje a gente tem diversos autores que são indígenas e que podem ser trabalhados também na educação infantil, como, por exemplo, o Tiago Raqui, Márcia Cambeba e o Ailton Krenak, que são muito importantes na literatura brasileira indígena, que podem ser trabalhados também com as crianças.